nome é Úrsula Dutra e esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a ferramenta do professor Hélio Couto, a ressonância harmônica. O objetivo aqui não é ensinar, não é falar em nome do professor, eu não sou autorizada para isso, ninguém é, né? Essa ferramenta está lá disponível no site oficial do professor Hélio Couto, então quem tiver interesse em saber detalhes e de como utilizar dessa ferramenta, é importante que vá até o site oficial do professor e busque lá todas as informações. O objetivo aqui é partilhar um pouco daquilo que eu experiencio, né, e que estou experienciando utilizando essa terapia. Então vamos lá, eu sou ressonante da segunda onda, né, quase 6 meses, tenho utilizado essa ferramenta, né. Como que eu cheguei até ela? Através de vídeos, de depoimentos, assim como esse que eu estou fazendo agora. Foi assim que eu ouvi falar sobre a ferramenta e resolvi estudar e buscar. Então, eu já vinha num processo de muitos anos, eu já busco expansão da consciência, espiritualidade, esses assuntos desde a adolescência, desde que eu me lembro. 14, 15 anos já era um assunto que eu sempre busquei, de todas as formas, inclusive nas religiões eu buscava as perguntas básicas, né? Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu venho, por que a vida se apresenta dessa forma. Mas eu sempre faltava alguma resposta, faltava alguma coisa, né? Não que hoje eu tenha todas as respostas, mas a ferramenta me trouxe muitos insights, muitas percepções, pontos de vista diferentes, né? Através da ferramenta vem as sincronicidades, né? A gente começa a encontrar mais pessoas que estão nesse caminho também, e a gente começa a perceber que não é um caminho assim tão solitário como a gente imagina, né? Então, no meu primeiro pedido, primeiro acho que é importante colocar que já no decorrer das 150 horas dos estudos, né, antes de pedir a onda, eu já comecei a sentir as catarses, tá? Não foi nada grave, não tive assim sintomas físicos profundos, né? Algumas pessoas que têm dores, enfim, foram coisas básicas, assim, fisicamente falando. Tive lá algumas dores de cabeça, tive enxaquecas, mas enfim, o que foi mais perceptível foi as sensações, o sentimento, né? As percepções. Não fazer mais as coisas no automático, é começar a perceber as suas atitudes, né? Então eu já comecei a ter esse sentimento já no decorrer dos estudos. Então quando chegou a primeira onda, muita coisa já tinha acontecido, sabe? Eu já tinha tomado algumas decisões, olha, minha gatinha, eu já tinha tomado algumas decisões, eu já tinha tido algumas mudanças na minha vida, que normalmente, né, com relação a trabalho, esse tipo de coisa já tinha acontecido. Mas o que eu queria deixar registrado aqui foi assim, pra mim, eu não sei se é a palavra correta, né, mas é o que me vem, que foi um verdadeiro milagre que aconteceu. Foi um pedido de relacionamento, tá? Eu tinha um problema grave na minha família de relacionamento com meu filho, né? Por conta de muitas coisas, por conta de problemas de saúde, por conta de muita coisa que aconteceu, e essa dificuldade em me relacionar com ele me machucava muito, né? E eu pedia para Deus e pedi para Deus de todas as formas, cura, enfim. Mas era uma coisa que me machucava muito. E essa transformação aconteceu. Aconteceu de uma forma assim milagrosa, porque hoje a gente consegue conversar, hoje a gente consegue falar sobre assuntos que eram dificílimos de ser tocados, sabe? E como que isso procedeu, assim? Ele mudou e as coisas mudaram? Não. Eu mudei e as coisas mudaram. A minha atitude com relação a ele mudou e as coisas mudaram.
aquilo que o professor fala, da gente parar de querer controlar, sabe? De querer ter o controle. A gente não tem o controle de nada. Eu não tinha o controle, eu não tenho controle sobre as atitudes dele. Mas a partir do momento que eu soltei e que eu entreguei, né? Me entreguei mesmo, e foi com essas palavras assim que eu entreguei a situação, o meu filho, o nosso relacionamento, os problemas de saúde, que eu entreguei nas mãos de Deus e disse assim, que seja o que tiver que ser feito e que eu passe o que eu tiver que passar e que eu aprenda o que eu tiver que aprender. Sabe aquela pergunta? O que está certo sobre isso? Que é uma das perguntas de Axis. Eu me fazia essa pergunta. O que está certo aqui? O que eu preciso enxergar aqui? E a partir do momento que eu disse assim, olha, vai ser o que tiver que ser, simplesmente aconteceu. Como o professor disse que é mesmo, como um milagre, aconteceu. As coisas se transformaram. O problema de saúde melhorou de forma quase que milagrosa também. Mas o nosso relacionamento se transformou. E hoje, às vezes, ainda eu preciso parar, quando às vezes ele me puxa para uma conversa e eu quero ali dar a minha opinião, eu penso assim, não, mas isso, será que ele precisa ouvir isso? Ou será que ele precisa só ser ouvido? Será que ele só precisa de colo? Será que ele só precisa de apoio e ele não precisa, a minha opinião não vai mudar em nada as escolhas dele? Então, isso foi o que mais mudou. Várias outras coisas também, sabe? Relacionamento dentro de casa, a vida dentro de casa, muita coisa assim, sabe? Que eu senti de verdade que transformou. Em pouquíssimo tempo, são só 6 meses, né? Então, talvez demoraria uma vida toda, outras vidas, e em 6 meses você vê isso se transformar. É realmente assim maravilhoso, sabe? E você acha que foi a ressonância harmônica que fez esse milagre? Não. Eu acho que a ferramenta, né, a ressonância foi uma das ferramentas, porque não foi a única coisa que foi utilizada, né? Meu filho passou por tratamento de saúde, tratamento psicológico, eu busquei outras terapias também, né? Mas eu acho que a ressonância, sim, foi o primeiro passo. Qual é a intenção da ressonância, né? Os downloads, a transmissão de informação. E eu acho que eu consegui receber a informação que eu precisava nesse momento, né? E eu escolhi transformar isso. Eu soltei. Aquilo que a gente diz assim, a fé, eu tive fé em Deus que tudo ia ser resolvido. E se resolveu. E se resolveu. Tá completamente resolvido? Ainda não, porque a gente ainda está trabalhando algumas coisas, né? A gente ainda está no processo. Mas eu acredito que sim, eu acredito na cura total, né? Na cura total da saúde, do relacionamento, né? Porque a gente redescobriu o amor, né? A gente redescobriu que tinha momentos assim, que aquilo parecia que estava lá embaixo de um cimento, assim, sabe? Aterradinho, aquilo veio à tona. Então, assim, para eu não ficar muito extenso, né, esse vídeo aqui, e eu quero que seja claro que, assim, eu vou colocar ele do jeito que tá, sem corte, não é um vídeo profissional. A intenção aqui é que a mensagem que chegue para quem tenha que chegar, que vai ressoar para quem tiver que ressoar, né? Talvez para outras mães que estejam aí com dificuldade com seus filhos, né? Talvez com filhos que tenham dificuldade com seus pais, né? É assim que a gente funciona, né? O mundo nós somos eletromagnéticos, nós somos energia, e eu acho que a energia, ela ressoa. Então eu acredito que isso vai chegar para quem tiver que chegar. E assim como muitos depoimentos me ajudaram nesse processo de transformação,
E eu ainda estou no caminho e eu acho que ainda tem muita coisa para desenvolver, eu ainda tenho muita coisa que eu quero conquistar, que eu quero buscar. Mas foram depoimentos que me davam força, sabe? Nos momentos mais difíceis ali, que parecia que aquilo parecia interminável, eu via e ouvia algumas pessoas e aquilo me dava força. Então, se para uma pessoa eu conseguir dar essa força, já está aqui realizado o objetivo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link o site do professor Eli Couto, para quem quiser se informar, para quem sentir aí no coração de fazer, né, a ressonância. E quem quiser comentar, quem quiser trocar, né, que eu acho que isso é muito importante, a gente trocar para quem é ressonante, para quem não é, para quem está pensando em se tornar um ressonante, fica aberto aí esse canal de comunicação, tá bom? Paz e luz para todos. Um beijo.